Como é o desenvolvimento do cérebro infantil? Quais são as principais partes do cérebro? Qual a relação do cérebro com os 5 sentidos da infância? Qual a relação do cérebro com os movimentos reflexos do bebê? E como é o desenvolvimento motor do bebê? Todos esses questionamentos serão explorados no resumo de hoje. Bem-vindos ao canal Áudio Resumos, eu me chamo Bruna e esse é o resumo do capítulo 4 do livro Desenvolvimento Humano. Construindo o cérebro. O crescimento do cérebro é um processo que dura a vida toda e é fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Ao nascer, o cérebro só tem 1/4 a 1/3 de seu volume definitivo. Aos 6 anos, está próximo do tamanho adulto, mas partes do cérebro continuam crescendo e se desenvolvendo funcionalmente até a idade adulta. Principais partes do cérebro. Até o nascimento, o surto de crescimento da medula espinhal e do tronco encefálico, que é a parte do cérebro responsável por funções corporais básicas como respiração, ritmo cardíaco, temperatura do corpo e ciclo de sono e vigília, está quase concluído. O cerebelo, que é a parte do cérebro que mantém o equilíbrio e a coordenação motora, cresce mais rápido durante o primeiro ano de vida. O encéfalo, que é a maior parte do cérebro, divide-se em metade direita e esquerda, ou hemisférios, cada qual com funções especializadas. Essa especialização dos hemisférios é chamada de lateralização. O hemisfério esquerdo ocupa-se principalmente da linguagem e do raciocínio lógico. O hemisfério direito com funções visuais e espaciais, como leitura de um mapa ou desenho. Entre os dois hemisférios há uma espessa faixa de tecido chamada de corpo caloso, que lhes permite compartilhar informações e coordenar comandos. O lobo occipital é o menor dos 5 e está envolvido principalmente no processamento visual. O lobo parietal integra informações sensoriais do corpo e nos ajuda a mover nossos corpos pelo espaço e manipular objetos em nosso mundo. O lobo temporal nos ajuda a identificar sons e choros e está relacionados com a memória. Os lobos frontais, a região mais nova do cérebro, estão envolvidos em diversos processos de ordem superior, como o estabelecimento de metas, inibição, raciocínio, planejamento e resolução de problemas. As regiões do córtex cerebral que controlam a visão, a audição e outras informações sensoriais crescem rapidamente nos primeiros meses após o nascimento e amadurecem após os 6 meses de idade. Mas as áreas do córtex frontais, responsáveis pelo pensamento abstrato, associações mentais, memória e também respostas motoras deliberadas, permanecem imatura durante vários anos. Células cerebrais. O cérebro é composto de neurônios e células gliais. Os neurônios ou células nervosas enviam e recebem informações. A glia ou células gliais nutrem e protegem os neurônios. São o sistema de apoio dos nossos neurônios. Originalmente, os neurônios são simplesmente corpos celulares dotados de um núcleo ou centro formado por ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA, que contém a programação genética das células. À medida que o cérebro cresce, essas células migram para várias partes do cérebro. A maior parte dos neurônios do córtex já está em seu lugar na 20ª semana da gestação, e sua estrutura se torna bem definida durante as próximas 12 semanas. Uma vez no lugar, os neurônios dão origem aos axônios e dendritos, que são extensões filamentosas e ramificadas. Os axônios enviam sinais para os neurônios e os dendritos recebem essas mensagens que chegam até eles através das sinapses. Pequenos espaços entre os neurônios que se comunicam pelas substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que são liberados pelos neurônios. Um determinado neurônio pode vir a ter entre 5.000 e 100.000 conexões sinápticas. A princípio, o cérebro produz mais neurônios e sinapses do que o necessário. A quantidade de neurônios em excesso advindos dessa proliferação inicial dá ao cérebro flexibilidade.
com mais conexões disponíveis do que ele iria precisar pelo resto da vida. Abrem-se muitas vias em potencial para o cérebro. As vias são selecionadas, enquanto as não utilizadas vão sendo podadas. Esse processo é denominado poda neural e envolve a morte celular, que pode parecer algo negativo, mas é uma forma de calibrar o cérebro em desenvolvimento e ajustá-lo ao ambiente local e ajudá-lo a funcionar de forma eficiente. No entanto, mesmo quando neurônios deixam de existir, outras conexões podem continuar a se formar durante a vida adulta. Milenização é o processo de revestimento das vias neurais com uma substância gordurosa, mielina, que permite rapidez na comunicação entre as células. Reflexos primitivos. A resposta automática inata à estimulação é chamada de comportamento reflexo. Esses comportamentos são controlados por centros inferiores do cérebro que governam outros processos involuntários, tais como respiração e o ritmo cardíaco. Estima-se que o bebê tenha 27 reflexos importantes, e eles estão relacionados às necessidades instintivas por sobrevivência e proteção, ou talvez sustentem a ligação inicial com o cuidador. Plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se modificar e criar novas conexões a partir da experiência. As primeiras experiências podem ter efeitos duradouros na capacidade do sistema nervoso central de apreender e armazenar informações. Tato e dor. O tato é um dos principais sentidos desenvolvido nos primeiros meses com 32 semanas de gestação. Todas as partes do corpo são sensíveis ao toque, sensibilidade que aumenta nos 5 primeiros anos de vida. No passado, os médicos faziam cirurgia em recém-nascidos, eles não usavam anestesia, devido à crença equivocada que o neonato não sentia dor. Mas, na verdade, os recém-nascidos sentem dor. Olfato e paladar. Os sentidos do olfato e do paladar começam a se desenvolver no útero. Os sabores dos alimentos que a mãe consumiu estão presentes no fluido amniótico. Então, a preferência por determinados gostos e cheiros pode se desenvolver ainda no útero. A audição. A discriminação auditiva se desenvolve rapidamente após o nascimento. Entre 11 e 17 semanas, os bebês conseguem reconhecer e lembrar. Com 4 meses, o cérebro dos bebês mostra lateralização para a linguagem, como ocorre nos adultos. Como a audição é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, deficiências auditivas devem ser identificadas o mais cedo possível. A perda de audição ocorre entre 1 e 3 a cada 1000 nascidos vivos. Visão. A visão é o sentido menos desenvolvido quando o bebê nasce, talvez porque haja muito pouco para ver no útero. Desenvolvimento motor. Ninguém precisa ensinar os bebês habilidades motoras básicas, como agarrar, engatinhar e andar. Se o ambiente oferecer as devidas oportunidades, o bebê irá desenvolver novas habilidades. Essas oportunidades seriam exploração e prática, juntamente com o sistema nervoso central, músculos e ossos preparados. Quais são os marcos no desenvolvimento motor? O desenvolvimento motor é caracterizado por uma série de marcos, conquistas que se desenvolvem sistematicamente. Cada nova habilidade adquirida prepara o bebê para lidar com a próxima. Controle da cabeça. Ao nascer, a maioria dos bebês conseguem virar a cabeça de um lado para o outro quando estão deitados de costas. Controle das mãos. Os bebês nascem com um reflexo primitivo de preensão. Se a palma do bebê for acariciada, ele fecha a mão com firmeza. Por volta dos 3 meses e meio de idade, a maioria dos bebês conseguem agarrar um objeto de tamanho moderado, como um chocalho, mas tem dificuldade em segurar objetos pequenos. Locomoção. Entre 6 e 10 meses, a maioria dos bebês começa a se deslocar por vontade própria, arrastando-se ou engatinhando. Essa nova realização de autolocomoção tem notáveis ramificações cognitivas e psicossociais. A média dos bebês conseguem ficar em pé apoiando-se em algum móvel por volta dos 7 meses.
Já um pouco mais tarde, pelos 11 meses, eles já conseguem ficar em pé sem apoiar em nenhum objeto. Todos esses movimentos levam à principal realização da infância: andar. Desenvolvimento motor e percepção. Na Romênia, crianças pequenas que foram criadas em instituições de acolhimento proporcionaram uma oportunidade para um experimento natural. Essas crianças órfãs de pai e mãe haviam passado muito tempo deitadas em seus berços ou em camas em silêncio, e sem nada para olhar. A maioria das crianças, com 2 ou 3 anos, não andavam e nem falavam. E as mais velhas brincavam sem propósito. Exames de PET-scan mostram extrema inatividade nos lobos temporais, que regulam a emoção e a percepção de informação sensorial. Em um estudo longitudinal, por exemplo, crianças romenas que haviam sido removidas de instituições antes dos 6 meses de idade e adotadas por famílias inglesas não apresentavam nenhuma deficiência cognitiva até os 11 anos de idade. Aos 6 e aos 11 anos de idade, aqueles que foram adotados mais tarde eram os que tinham maior deficiência cognitiva, embora esse grupo tenha progredido modestamente. Essas descobertas sugerem que o acolhimento familiar de alta qualidade pode, em parte, superar os efeitos adversos da institucionalização no processamento de informação socioemocional. Desenvolvimento motor e percepção. A percepção sensorial permite aos bebês aprenderem sobre si e seu ambiente de modo que possam fazer melhores avaliações sobre como percorrê-lo. Por muitos anos, os pesquisadores achavam que o movimento do bebê agarrar objetos dependia da orientação visual, ou seja, o uso dos olhos para guiar o movimento das mãos ou de outras partes do corpo. Porém, ao investigar com mais profundidade, os pesquisadores perceberam que os bebês pequenos sabiam localizar objetos ocultos usando sons, e que conseguiam localizar objetos no escuro e usando a memória sobre onde os objetos estavam, mesmo que esses objetos mudassem de lugar. Na verdade, aos 6 meses, os bebês conseguem alcançar objetos no escuro mais rapidamente do que na luz. Percepção de profundidade. É a capacidade de perceber objetos e superfícies em 3 dimensões. Indicativos cinéticos são produzidos pelos movimentos, seja do objeto ou do observador ou de ambos. Para saber se um objeto se move, o bebê poderia manter a cabeça parada por um momento. Habilidade que já está bem desenvolvida por volta dos 3 meses. A percepção tátil envolve a capacidade de adquirir informações pelo manuseio de objetos e não meramente olhar para eles. Isso inclui colocar objetos na boca, uma forma comum de exploração na primeira infância. Os múltiplos receptores da língua são capazes de realizar diferenciações sutis e fornecer uma grande quantidade de informação. A teoria ecológica da percepção. A percepção de profundidade tem consequências para o desenvolvimento do movimento automotor, que para a maioria das crianças envolve aprender a engatinhar. Um experimento clássico: bebês de 6 meses foram sentados em um tampo de mesa de plástico transparente, sobre 2 apoios, dando ao bebê a ideia que havia um abismo entre eles. No outro lado da mesa, as mães chamavam os bebês. Não importava o quão atraentes sejam os braços da mãe, este bebê ficava longe deles. Apesar da idade, ele pode perceber a profundidade e não quer cair no que lhe parece ser um abismo. Com isso, os pesquisadores queriam saber se os bebês estavam dispostos a caminhar sobre o abismo visual quando chamados pelas mães. Os bebês que recém começaram a engatinhar ou andar parecem não estar cientes dos seus limites e têm maior probabilidade de mergulhar imprudentemente. Os bebês que engatinham há um tempo sabem melhor avaliar as inclinações e até podem forçar seus limites sem perder o equilíbrio. Eles também exploram o declive antes de tentar avançar
Eles podem primeiro avaliar a inclinação com as mãos ou virarem para descer de costas, como se estivessem descendo escadas. Suas experiências cotidianas os ensinaram a aprender sobre inclinação. Como ocorre o desenvolvimento motor? A teoria dos sistemas dinâmicos. Esther Telling, na sua influente teoria dos sistemas dinâmicos, defende que o comportamento emerge em um determinado momento da auto-organização de componentes múltiplos. Ficou difícil? Vou explicar. Nenhum fator isoladamente determina a velocidade do desenvolvimento e não tem um cronograma fixo de quando a habilidade irá emergir. Apesar disso, os bebês neurotípicos desenvolvem habilidades na mesma ordem, pois essas habilidades têm um processo de desenvolvimento semelhante. A pesquisadora usou o reflexo de marcha ou caminhada automática para ilustrar o seu trabalho. Quando os pés do neonato ou recém-nascido tocam uma superfície, eles fazem movimentos de passos coordenados. E esse comportamento desaparece no 4º mês. Esses movimentos automáticos reaparecem pouco antes do bebê completar 1 ano de vida, quando ele está preparado para andar. Na explicação tradicional, sugeriria que a marcha seria uma nova habilidade que reflete o desenvolvimento do cérebro. Porém, essa ideia não fazia sentido para a pesquisadora, a Esther. Como o movimento poderia surgir de maneira inata no recém-nascido, depois ele desaparece e ressurge novamente, sendo que os movimentos como chutes persistem? Para responder, ela sugeriu que os movimentos desapareceriam devido ao fato das pernas dos bebês engrossarem nos primeiros meses e os músculos não estarem fortes o suficiente para sustentar o peso. Defendendo essa hipótese, a pesquisadora pegou alguns bebês que não apresentavam mais o reflexo e, ao serem segurados em pé na água morna, voltavam a repetir os reflexos de marcha. Com isso, ela presumiu que a água ajuda a reduzir o empuxo da gravidade sobre os músculos, o que permite que a habilidade apareça novamente. Esse foi o resumo do capítulo 4. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos capítulos. Tchau, tchau!